E aí, galera? Tudo tranquilo? Beleza? Hoje a gente vai mergulhar num tema, que eu confesso, mexe bastante com a gente aqui no Comentando Apocalipse. A relação de Jesus com o povo judeu, né? O tempo dele aqui na Terra. É um assunto que gera, bastante debate, né? Sim. E, vamos ser sinceros, tem umas passagens bem complexas no Novo Testamento. A gente vai desvendar tudo isso juntos, com calma, atenção. Sempre lembrando, né? Da nossa perspectiva preterista completo. Tudo que a gente vai discutir rolou lá no passado, fechou? Exatamente. É fascinante a gente reinterpretar, né, esses eventos históricos à luz da nossa fé, entendendo como eles se encaixam na grande narrativa da salvação. E, olha, já aviso de antemão. Preparem-se para encarar algumas passagens polêmicas. Mas, como sempre, né, a gente vai analisar tudo com cuidado, buscando o contexto histórico e o significado mais profundo, né? Por trás das palavras. Isso aí. E já que a gente tocou nesse ponto, logo de cara já me veio uma pergunta: como era a visão dos judeus da época sobre Jesus? Era tipo uma opinião unificada ou rolava uma certa divisão? Ótima pergunta. É importante a gente entender que não existia uma única visão, né, sobre Jesus entre os judeus. Tinha gente que o seguia com fervor, né, enxergando nele o Messias prometido. Outros, porém, principalmente entre os líderes religiosos, se opunham fortemente a ele, questionando, né, seus ensinamentos, sua autoridade. Interessante. Então, já de cara, a gente vê que o bicho pegava. E pelo que a gente lê nos evangelhos, né, essa oposição a Jesus teve consequências bem sérias, certo? Sim. E aí que entra a questão da geração má, né, um termo que aparece com frequência no Novo Testamento para se referir aos judeus contemporâneos de Jesus. Sim. Que rejeitaram sua mensagem, né? A gente vê, por exemplo, em Mateus 23, Jesus lamentando, né, a teimosia, a falta de fé daquela geração, profetizando, inclusive, a destruição de Jerusalém. Te partiu o coração. Puxa, pesado mesmo. E essa geração má? Ela era considerada má por qual motivo? Era só por não acreditar em Jesus como Messias ou tinha algo mais? Na verdade, a crítica do Novo Testamento vai além, né? Da simples falta de crença. Os textos apontam para uma desobediência à vontade de Deus, uma preferência, né? Certo. Pelas tradições humanas em vez dos mandamentos divinos. Jesus confrontava os líderes religiosos da época, né? Acusando-os de hipocrisia, de se afastarem do verdadeiro sentido da fé. Entendi. Então era uma crítica mais profunda, que ia na raiz do problema, digamos assim. E como essa rejeição a Jesus se manifestou na prática, quais foram as consequências para essa geração má, além da destruição de Jerusalém que você mencionou? O Novo Testamento apresenta, né, a destruição de Jerusalém no ano 70 DC como um dos resultados, né, da rejeição a Jesus. Lembra que, para nós, preteristas, tudo isso já aconteceu, né? A gente pode olhar para trás e entender como esses eventos se encaixam na história. E essa destruição, cara, foi um evento traumático para o povo judeu, né, marcando o fim de uma era. A gente consegue imaginar o impacto que isso teve, né, na vida das pessoas da época. Mas me explica uma coisa. Essa rejeição a Jesus era tipo unânime entre os judeus. Tinha gente que o apoiava, né? Claro. É importante lembrar que nem todo judeu rejeitou Jesus, né? Os primeiros seguidores deles, apóstolos, eram todos judeus. Inclusive, as primeiras comunidades cristãs se formaram dentro do judaísmo. E a mensagem de Jesus se espalhou inicialmente, né? Entre o povo judeu. Faz sentido. Mas, pelo que a gente viu até agora, a relação entre Jesus e a liderança religiosa judaica era bem intensa, né? Quais eram os principais pontos de conflito entre eles? O que os líderes religiosos mais criticavam em Jesus? Olha, um dos pontos centrais era a questão da autoridade de Jesus, né? Ele se apresentava como Messias, filho de Deus, e isso incomodava profundamente, né, os líderes religiosos, que o acusavam de blasfêmia e de querer se colocar acima da lei de Moisés. Outro ponto de atrito era a mensagem de Jesus, né, que muitas vezes desafiava as tradições e as interpretações religiosas da época. Ele pregava o amor, a compaixão, valores que, na visão dele, estavam sendo negligenciados, né, pelos líderes religiosos. Interessante. Então, Jesus não só se apresentava como um Messias, mas também questionava as estruturas de poder da época, né? Era um cara que não tinha papas na língua. Sem dúvida. E essa postura crítica de Jesus incomodava muita gente, né? Principalmente aqueles que estavam no topo, né? Da hierarquia religiosa. A gente vê, por exemplo, no episódio da purificação do templo, né? Em que Jesus expulsa os comerciantes e cambistas, acusando-os de transformar a casa de Deus no mercado. Era um ato simbólico, claro,
mas que mostrava a coragem de Jesus em desafiar o status quo. Nossa, que cena impactante. E essa crítica de Jesus à liderança religiosa, ela aparece em outras partes do Novo Testamento também. Com certeza. A gente encontra diversas passagens, né, em que Jesus usa parábolas e discursos para criticar, né, a hipocrisia, o legalismo, a falta de compaixão dos fariseus e saduceus, que eram os principais grupos religiosos, né, da época. Uma parábola que ilustra bem essa crítica é a do fariseu e do publicano, né, em Lucas 18. Nela, Jesus mostra como a verdadeira humildade, a sinceridade, né, no relacionamento com Deus são mais importantes do que a ostentação da religiosidade. Essa parábola é realmente poderosa. E pensando bem, essa crítica de Jesus à religiosidade vazia é super atual, né? A gente ainda vê muito disso por aí, infelizmente. Acho que essa é uma das grandes lições que a gente pode tirar dos ensinamentos de Jesus, né? A importância de ter uma fé autêntica. Que se traduza em ações concretas de amor ao próximo. Não adianta só seguir regras e rituais se a gente não tiver um coração transformado, né? Pela graça de Deus. Concordo plenamente. E falando em transformação, me lembrei de outra questão que a gente precisa abordar. A relação entre Jesus e aqueles judeus que decidiram segui-lo. Eles meio que criaram uma nova identidade, né, dentro do judaísmo, né? Exatamente. E aí que entra o conceito de israelita, né, que o Novo Testamento usa para diferenciar, né, os judeus que creram em Jesus daqueles que não aceitaram como Messias. É como se, a partir da fé em Jesus, surgisse uma nova comunidade, um novo Israel dentro do próprio Israel. Uau, que interessante. Mas qual era a diferença na prática entre ser judeu e ser israelita naquela época? Aí que tá a chave da questão. Judeu, nesse contexto, passa a ser mais uma questão, né? De etnia, de descendência física. Já israelita se torna uma identidade espiritual, né? Baseada na fé em Jesus Cristo. É como se o Novo Testamento estivesse dizendo, olha, não basta ser descendente de Abraão para fazer parte do povo de Deus. É preciso ter fé em Jesus, o verdadeiro herdeiro da promessa. Nossa, mudou tudo, né? Então, mesmo quem não era judeu de nascimento podia se tornar um israelita. Exatamente. E é essa grande sacada da mensagem do Evangelho, né? A salvação é oferecida a todos, judeus e gentios, por meio da fé em Jesus Cristo. Essa ideia revolucionária quebrou as barreiras étnicas e religiosas, né? Abrindo as portas do reino de Deus para toda a humanidade. Caramba, que mudança radical. Essa nova identidade, essa ideia de um novo Israel. Como ela foi recebida pelos judeus da época, rolou algum tipo de conflito, alguma resistência. Com certeza. Imagina só, você está inserido numa tradição milenar, né, com costumes e crenças bem definidos, e de repente surge um grupo que se diz o verdadeiro Israel, né? Baseado numa nova interpretação das escrituras. É claro que isso gerou muita polêmica, muita discussão e até perseguição, né, por parte daqueles que se sentiam ameaçados por essa nova visão. A gente consegue imaginar o bafafá que isso causou. E, pensando bem, essa questão da identidade religiosa é algo que a gente ainda discute muito hoje em dia, né? Quem é o verdadeiro seguidor de Deus? Quem tem a interpretação correta das escrituras? São questões que continuam gerando debate e, infelizmente, até conflitos. Verdade. Acho que o grande desafio para nós, cristãos, é buscar o diálogo, o respeito e a compreensão mútua, né? Mesmo diante das diferenças de interpretação, de tradição. Afinal, o que realmente importa é o amor a Deus e ao próximo, como Jesus nos ensinou. Com certeza. E já que a gente está falando de amor ao próximo, me lembrei de uma outra questão que gera bastante discussão. O uso de expressões fortes no Novo Testamento ao se referir aos judeus que rejeitaram Jesus. A gente vê termos como filhos do diabo, falsa circuncisão. Como a gente deve interpretar essas passagens hoje em dia? Essa é uma pergunta importante, né? E a gente precisa ter bastante cuidado ao analisar essas passagens, sem perder de vista o contexto histórico, né? E o estilo de linguagem da época. É claro que hoje em dia a gente não usa esse tipo de linguagem para se referir a quem discorda da gente, né? Mas naqueles tempos a linguagem era mais direta, mais incisiva. Indígena. Então a gente precisa levar em conta a época em que o texto foi escrito para não cair em anacronismos, né? Exatamente. A gente não pode julgar o passado com os olhos do presente, né? É preciso entender o contexto histórico, o estilo de escrita, as intenções do autor, para fazer uma leitura justa, né? E equilibrada do texto. Concordo plenamente. E para a gente se aprofundar mais nesse tema das expressões fortes do Novo Testamento, vamos fazer uma pausa para um cafezinho e na volta a gente continua nosso mergulho, beleza? Combinado. E, enquanto isso, vocês podem deixar suas dúvidas e comentários aqui no chat, que a gente responde tudo na próxima parte. Valeu, galera. Até já. Você está ouvindo o programa Além do Fim Podcast, aqui no canal Comentando o Apocalipse. Você já conhece a rádio Estação Preterista? Canções na visão preterista completa 24 horas no ar. Acesse o link da radiosnet.com ou instale o aplicativo. Aí é só procurar na busca por Rádio Estação Preterista.
Para facilitar, vou deixar o link na descrição. Acesse lá. E aí, pessoal, voltamos, cafezinho tomado, baterias recarregadas e prontos para continuar a nossa análise da relação entre Jesus e o povo judeu no Novo Testamento. Antes da pausa, a gente estava falando sobre aquelas expressões fortes que aparecem nos textos, né? Filhos do diabo, falsa circuncisão, termos que pra gente hoje em dia são bem pesados, né? Com certeza. É importante a gente entender o contexto histórico e o significado dessas expressões, né? Para não cair em interpretações equivocadas. E aí, me explica uma coisa. Essa linguagem forte era comum na época? Ou era algo específico dos textos bíblicos? Ótima pergunta. A gente precisa lembrar que a linguagem evolui com o tempo, né? O que era considerado normal naquela época pode soar ofensivo pra gente hoje em dia. E isso vale também para os textos bíblicos, né? A linguagem dada pelos autores do Novo Testamento era a linguagem do seu tempo. E a gente precisa levar isso em consideração na hora de interpretar as Escrituras. Sentido. Mas me diz uma coisa. Qual era a intenção dos autores ao usar esses termos tão fortes? Era só para chocar os leitores ou tinha um objetivo mais profundo? Olha, eu acredito que a intenção era chamar a atenção para a gravidade da rejeição a Jesus. E suas consequências, né? Lembra? A gente está falando de um contexto histórico em que a fé era algo central na vida das pessoas. Rejeitar o Messias, né? Na visão dos autores do Novo Testamento, era um erro gravíssimo que colocava em risco a salvação da alma. Entendi. Era uma forma de mostrar que a coisa era séria, que não era brincadeira. E falando em coisa séria, a gente viu na parte anterior que a geração má, como era chamado no Novo Testamento, sofreu consequências bem pesadas pela rejeição a Jesus, né? Principalmente com a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. Exatamente. E na visão dos autores do Novo Testamento, essa destruição foi uma consequência direta da rejeição a Jesus. A gente encontra passagens como em Lucas 21, por exemplo, onde Jesus profetiza a destruição da cidade e do templo, como um juízo divino, né? Sobre aqueles que o rejeitaram. Caramba! É como se a destruição de Jerusalém tivesse sido uma confirmação, né? Na visão dele, da profecia de Jesus. E, pensando bem, essa conexão entre a rejeição a Jesus e a destruição da cidade é algo que a gente precisa analisar com cuidado, né? Porque, historicamente falando, a gente sabe que o Império Romano tinha seus próprios interesses políticos e militares na região. Com certeza, a gente não pode cair na armadilha de interpretar, né, os eventos históricos de forma simplista, como se tudo fosse apenas uma questão de castigo divino ou vontade de Deus. A história é muito mais complexa do que isso. E a gente precisa levar em conta todos os fatores envolvidos. Concordo plenamente. É importante a gente ter uma visão crítica e equilibrada dos eventos históricos, sem cair em fanatismos ou interpretações superficiais. E já que a gente está falando de interpretação, me lembrei de uma outra questão que a gente precisa abordar. A relação entre a lei de Moisés e a fé em Jesus. A gente viu na parte anterior que o Novo Testamento faz uma distinção entre judeu e israelita, né? E aí, como fica a lei nesse contexto, os cristãos ainda precisavam seguir os mandamentos da Torá. Essa é uma questão que gerou bastante debate na época e que continua sendo discutida até hoje. Nos primórdios do cristianismo, né, a maioria dos seguidores de Jesus eram judeus e muitos deles continuavam a observar a lei de Moisés, como a circuncisão, as leis alimentares, etc. Então é meio que um cristianismo judaico, digamos assim. Exatamente. E esse cristianismo judaico convivia com um cristianismo mais aberto aos gentios, que não se sentiam obrigados a seguir todos os preceitos da lei. A gente vê, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, né, o conflito entre Paulo e alguns cristãos judeus que defendiam a necessidade da circuncisão para os gentios convertidos. Nossa, que situação complexa. E como esse conflito foi resolvido? Olha, não dá para dizer que houve uma resolução definitiva, né, no sentido de um consenso absoluto entre todos os cristãos. Mas, aos poucos, a visão de Paulo, né, de que a salvação vinha pela fé em Jesus Cristo e não pela observância da lei, foi se tornando dominante. Interessante. Então, a ênfase na fé em Jesus como caminho para a salvação acabou se sobrepondo à observância da lei. Isso mesmo. Mas é importante lembrar que essa mudança de perspectiva não aconteceu da noite para o dia, né? E que houve muita resistência por parte dos cristãos de origem judaica, que se apegavam à sua tradição, sua identidade. A gente consegue imaginar como essa mudança gerou bastante debate e até conflitos internos, né? Afinal, é uma questão que mexia com a identidade, com a forma como eles entendiam a sua fé. Com certeza. E a gente pode aprender muito com essa história, né? Afinal, até hoje a gente lida com questões de interpretação, de tradição, de diferentes visões dentro do cristianismo. O importante é a gente buscar o diálogo, o respeito e a compreensão, né? Reconhecendo que a nossa fé é um processo constante de aprendizado e amadurecimento. Concordo plenamente. E falando em aprendizado, me diz uma coisa, qual é a lição mais importante que a gente pode tirar dessa análise da relação entre Jesus e o povo judeu no Novo Testamento? Olha, eu acho que a grande lição é a importância de termos uma leitura crítica e contextualizada das Escrituras. A
A gente precisa entender o contexto histórico, o estilo de linguagem da época, as diferentes perspectivas dos autores, para fazer uma interpretação justa e equilibrada, né, do texto. Faz todo sentido. E, além dessa leitura crítica, a gente precisa ter em mente o amor ao próximo, como Jesus nos ensinou, né? A gente precisa evitar usar as escrituras para justificar preconceitos ou discriminação contra qualquer grupo religioso ou étnico. Com certeza. A mensagem de Jesus é uma mensagem de amor, de perdão, de reconciliação. E a gente precisa viver essa mensagem na prática, né? Construindo pontes de diálogo e de respeito com todas as pessoas, independentemente de suas crenças ou origens. Concordo plenamente. E para a gente concluir essa parte do nosso mergulho, que tal a gente recapitular os pontos principais que a gente discutiu hoje? Bora lá. A gente viu como a relação entre Jesus e o povo judeu era complexa e cheia de nuances. A gente analisou a questão da geração má, as consequências da rejeição a Jesus, a destruição de Jerusalém, o uso de expressões fortes no Novo Testamento, a distinção entre judeu e israelita, a relação entre a lei de Moisés e a fé em Jesus. Ufa, quanta coisa! É verdade. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, a gente recomenda a leitura de alguns livros e artigos que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. E claro, não esqueçam de se inscrever no canal comentando o Apocalipse, ativar as notificações e deixar seu like pra gente saber que vocês estão gostando do conteúdo. Valeu, pessoal. E na próxima parte a gente volta para finalizar nosso mergulho com mais algumas reflexões importantes sobre essa história fascinante, né, da relação entre Jesus e o povo judeu. Até lá, fala pessoal. Você está ouvindo o programa Além do Fim Podcast, aqui no canal Comentando o Apocalipse. Você já conhece a rádio Estação Preterista? Canções na visão preterista completa 24 horas no ar. Acesse o link da radiosnet.com ou instale o aplicativo. Aí é só procurar na busca por Rádio Estação Preterista. Para facilitar, vou deixar o link na descrição. Acesse lá. De volta para nossa última parte aqui do mergulho, né? Na relação de Jesus com o povo judeu, segundo o Novo Testamento. A gente já desvendou bastante coisa, né? Nas partes anteriores. Vimos a geração má, as consequências da rejeição a Jesus, a destruição de Jerusalém, a tensão entre a lei de Moisés e a fé em Jesus. Nossa, quanta informação. Não é verdade? E ainda tem bastante coisa, né, pra gente explorar. A gente viu que essa relação, né, era marcada por conflitos, desafios, mas também por momentos, né, de profunda fé e transformação. E hoje a gente vai mergulhar, né, em alguns desses momentos buscando entender como a mensagem de Jesus impactou, né, a vida dos judeus que decidiram segui-lo. Perfeito. E uma coisa que me chamou a atenção nas partes anteriores foi a questão da identidade. A gente viu que o Novo Testamento faz uma distinção entre judeu e israelita, né? E aí como essa nova identidade, essa ideia de um novo Israel, impactou a vida daqueles que seguiam Jesus. Ótima pergunta. Imagina só a situação, né? Você é um judeu, decide seguir Jesus. De repente você se depara com uma nova forma de entender a sua fé, né? Uma nova comunidade, uma nova identidade. E tudo isso em meio a um contexto de conflito, de perseguição. Não era fácil, né? É, realmente devia ser uma situação, né? Bem desafiadora. E como esses judeus cristãos, como a gente pode chamá-los, lidavam com essa nova identidade? Eles se sentiam mais israelitas do que judeus? Ou eles conseguiam conciliar as duas identidades? Acho que essa é uma questão complexa, né? Que variava de pessoa para pessoa, de comunidade para comunidade. Alguns judeus cristãos se sentiam mais à vontade, né, em romper completamente com o judaísmo tradicional, né? Abraçando uma nova forma de viver sua fé, focada, né, em Jesus como Messias. Outros, porém, buscavam conciliar, né, sua fé em Jesus com sua herança judaica, mantendo, né, alguns costumes e práticas tradicionais. Interessante, então a gente vê que não existia uma única forma, né, de ser judeu-cristão naquela época. Era um movimento diversificado, com diferentes perspectivas e formas de viver a fé. Exatamente. E essa diversidade se reflete, né, também nos escritos do Novo Testamento. A gente encontra cartas, como a de Tiago, por exemplo, que são mais voltadas para os cristãos de origem judaica, que buscavam conciliar sua fé em Jesus com observância, né, da lei de Moisés. E a gente encontra também cartas como as de Paulo, né, que se dirigem a um público mais amplo, incluindo os gentios convertidos ao cristianismo, que não se sentiam obrigados, né, a seguir a lei. E como essa diversidade de perspectivas impactou a relação, né, entre os judeus cristãos e os judeus que não seguiam Jesus? Olha, essa é uma questão delicada, né? A gente sabe que, infelizmente, houve momentos de conflito e perseguição entre esses grupos. Os judeus cristãos eram vistos por alguns como traidores da sua própria religião.
Enquanto os cristãos, em alguns casos, se distanciavam da sua herança judaica, né? Interpretando a lei de Moisés como algo ultrapassado. Realmente é triste a gente ver como, né, as diferenças de interpretação, de crença, podem levar à intolerância, à violência. Mas, felizmente, a gente também encontra exemplos, né, de diálogo e de respeito mútuo entre judeus e cristãos naquela época. Com certeza. E esses exemplos, né, nos inspiram a buscar a reconciliação, a compreensão entre as diferentes religiões, reconhecendo o valor da diversidade, da convivência pacífica. Afinal, né, como seguidores de Jesus, a gente é chamado a amar o próximo, independentemente, né, de suas crenças ou origens. Concordo plenamente. E pra gente concluir o nosso mergulho, que tal a gente destacar, né, alguns pontos importantes que a gente aprendeu ao longo dessa jornada. Vamos lá. A gente viu como a relação entre Jesus e o povo judeu era complexa, desafiadora, mas também rica, né, em significado. A gente aprendeu sobre a geração má, a destruição de Jerusalém, a tensão entre a lei de Moisés e a fé em Jesus, o surgimento de uma nova identidade, né, entre os judeus que seguiam Jesus. E acima de tudo, a gente viu como a mensagem de Jesus é uma mensagem de amor, de reconciliação, que transcende as barreiras religiosas e culturais. Perfeito. Acho que essa é a grande lição que a gente leva para a vida. A importância de ter uma fé autêntica, que isso se traduza em ações concretas, né? De amor ao próximo. A gente precisa deixar de lado os preconceitos, as diferenças de interpretação e buscar o diálogo, o respeito, a compreensão mútua. Afinal, né? Somos todos filhos do mesmo Deus e a nossa missão é construir um mundo, né, mais justo, fraterno e solidário. Com certeza. E pra gente encerrar com chave de ouro, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentando Apocalipse, ativar as notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com a galera. Valeu, pessoal. Abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.